Você está navegando no computador e, de repente, uma janela abre na tela com um programa desconhecido e com fontes estranhas. Você não consegue fechar o programa e você também não consegue acessar mais nada no seu computador. A mensagem na tela diz que você tem 48 horas para realizar um pagamento e para ter o seu computador de volta, senão seus arquivos, fotos, vídeos e documentos serão perdidos para todo sempre. Você está sofrendo um ataque de ransomware. Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e hoje vamos falar sobre o vírus que está assaltando o Brasil e o mundo, um tipo de malware que age como um sequestrador do mundo virtual e que cada vez mais é usado por equipes de cybercriminosos para levantar milhões de reais e dólares. Como exemplo, podemos lembrar o último caso da Lojas Renner, também o Supremo Tribunal Eleitoral, o Oleoduto Colonial, o Tesouro Nacional e até o frigorífico JBS, que desembolsou 11 milhões de dólares como pagamento para o resgate. E citamos só alguns, as empresas afetadas somam a centenas, se não milhares. Antes de entendermos melhor como é sofrer na pele um ataque de ransomware, entender como se preparar e como se defender, é preciso saber como essa ferramenta criminosa nasceu, se desenvolveu e o que ela significa para o cybercrime. Ransom, traduzido de maneira literal, significa resgate, mas podemos falar que sua tradução é sequestro, porque é exatamente isso que ele faz. O ransomware é um tipo de malware, um vírus que infecta um sistema, seja um computador, um celular e até um carro com tecnologia robusta embarcada. Ao infectar o dispositivo, o ransomware criptografa todos os arquivos, impedindo o acesso do usuário. Ou seja, ele sequestra suas fotos, vídeos, documentos e quaisquer arquivos que você tiver no seu computador. Para a liberação da vítima, ou seja, o seu dispositivo, os cybercriminosos por trás do ransomware estipulam um valor a ser pago, e esse valor pode variar de 20 dólares até centenas de milhões de dólares. Também é exigido que o pagamento seja realizado de maneira rápida, tudo para desesperar a vítima. Normalmente, são marcadas 48 horas para o depósito do dinheiro. Esse dinheiro deve ser enviado via criptomoedas como bitcoins, ethers, Monero, Litecoin e outras, tudo para evitar o rastreamento dos autores por trás do crime. Após o pagamento, os arquivos que foram sequestrados devem ser devolvidos à vítima. Supostamente, né? Porque nem sempre é isso que acontece. Relatos colhidos ao longo dos últimos anos mostram que muitas empresas e pessoas físicas que foram atacadas por ransomware e realizaram o pagamento de resgate não receberam os arquivos de volta. Isso significa, de forma clara, que nem mesmo o pagamento é uma garantia que o sequestro foi encerrado. Por isso, a recomendação dos especialistas de segurança sempre é a mesma: não pague pelo resgate após uma infecção. Voltando aos casos que aconteceram, o frigorífico JBS pagou 11 milhões de reais para os cybercriminosos porque não conseguiu recuperar os arquivos por conta própria. O Supremo Tribunal de Justiça também foi infectado, especificamente pelo Ransom X, da mesma família do ransomware Defray 777. Aliás, o grupo cybercriminoso por trás dessa família está lucrando muito e o Brasil virando seu principal alvo. O STJ ficou com seus sistemas fora do ar por muito tempo e uma resolução aconteceu, mas não ficou claro se houve o pagamento. Neste mês de agosto, a Lojas Renner também sofreu um ataque cibernético e, segundo rumores, que na verdade parecem mais boataria, teriam recebido um pedido de 1 bilhão de dólares pelo resgate. Hoje, podemos afirmar que a equipe de TI da Renner conseguiu contornar o problema e colocar a loja online novamente em 48 horas. Aliás, o Tecmundo queria parabenizar os profissionais de TI que estão enfrentando ataques de ransomware, como policiais que lidam com sequestro no mundo real, ficando 24 horas disponíveis para as famílias envolvidas. Os profissionais de tecnologia da informação se tornam verdadeiros heróis neste momento, abandonando suas famílias e trabalhando exaustivamente por horas extras. Por isso, o Tecmundo apoia o investimento e o reconhecimento do profissional de TI e de cibersegurança. Para quem acha que a marola dos ataques vai passar agora que o mundo está sofrendo na mão de grupos cybercriminosos, saiba que você está enganado. Um relatório da empresa SonicWall mostra que o Brasil está no top 5 entre os países mais infectados por ransomwares, um crescimento absurdo, visto que em 2020 nós estávamos em 9º lugar. Foram cerca de 4 milhões de tentativas de infecção ao longo do ano. Além disso,
vimos um aumento de 158% nas tentativas. No primeiro semestre de 2021, o valor médio pago para o ransomware era de 3 milhões de reais. Agora, no último semestre, esse valor médio já pulou para 5,3 milhões de reais. Vale notar que, segundo os cybercriminosos, esse valor não serve apenas para devolver os arquivos, mas também para que as informações obtidas pelo ransomware não sejam revendidas ou publicadas online como vazamento. Ou seja, além do sequestro, o ransomware é uma extorsão. O Tecmundo conversou com Fernando Mercês, pesquisador de ameaças na Trend Micro e criador do canal Mente Binária, para te explicar melhor sobre como um ransomware pode infectar o seu computador. Existem várias formas, principalmente porque os grupos hoje que criam ransomware, eles trabalham no modelo de terceirizar o comprometimento das empresas. Então quem faz a vitimização mesmo são outros grupos que se associam a esses desenvolvedores de ransomware e daí começam a atacar. Então cada grupo trabalha de uma maneira diferente, o que gera até uma dificuldade de identificar um padrão. Mas a gente vê alguns conjuntos de padrões. O primeiro, bastante falado, é via o protocolo RDP, via ataques de força bruta, que é o protocolo quando você usa lá no Windows para administrar um servidor remoto, né? Quando você fala, dá permissão para administrar esse computador remotamente. Por trás dos panos, o Windows habilita o protocolo RDP e expõe ele na rede. Um outro método mais tradicional é o método de phishing. Também tem grupos que utilizam phishing. Dificilmente alguém vai abrir um e-mail num servidor, porque não faz muito sentido. Normalmente as pessoas vão abrir e-mail, os funcionários de uma empresa vão abrir e-mails no computador de trabalho dela, na estação de trabalho. Mas mesmo assim, uma vez que uma estação de trabalho é comprometida, esses grupos, eles se movimentam lateralmente. O que é isso? Comprometer um computador, ali ele não faz nada naquele computador, né? Busca ali pela rede, usa aquele computador para mapear a rede e vai andando lateralmente. A gente tem ataques que a gente respondeu, que a gente observou grupos ficando dias e até semanas dentro da rede, se movimentando lateralmente, estudando a rede para chegar no servidor de arquivos, se certificar de que o backup também vai ser afetado, só daí disparar a encriptação. Claro, não antes de roubar os dados, né? Porque para caracterizar lá a extorsão dupla, que a gente chama. A terceira, e uma das mais preocupantes, é com o uso de vulnerabilidades, porque essa é um pouco mais difícil de se defender, porque basicamente, mesmo com senha forte, ou mesmo um serviço que esteja exposto na internet, ele está ali na borda da rede, mas porque ele precisa estar na borda da rede, como uma caixa de rede, um roteador, um firewall, alguma coisa nesse sentido, ele precisa ficar ali naquela borda, então não tem como não trabalhar com ele de cara para a internet, né, como a gente chama. Mas se ele tiver alguma vulnerabilidade conhecida principalmente, a gente ainda não observou grupos de ransomware utilizando o Zero Days, o que seria um caos, né? O máximo que aconteceu aí foi utilizando o que a gente chama de M-Days, ou seja, alguns dias depois que a vulnerabilidade é corrigida, ou até alguns meses, né? O WannaCry foi assim, e vários outros grupos de ransomware fazem isso. Eles trabalham assim, na esperança de que as empresas não apliquem os patches. E a gente sabe que aplicar patch, principalmente em hardware, em caixa, não é um serviço simples. Não. Mas e você, usuário final? Vimos como um ransomware pode invadir uma máquina corporativa, mas você que não é responsável pelo setor de TI de uma empresa, existe algum outro caminho que esse vírus pode entrar na sua máquina? Sites de downloads com normalmente um programa que seria pago, né, sendo ofertado ali de graça, ou um programa que é difícil de achar, ou uma versão especial que nunca existiu, tipo WhatsApp Gold, umas coisas assim que não fazem o menor sentido, nunca existiram, e aí a pessoa baixa. Em alguns casos tem até um programa mesmo ali, então a pessoa acaba sendo bem enganada mesmo, porque ela vê um programa rodando e fala, legal, o programa está rodando. Mas enquanto o programa está rodando, o ransomware também está rodando. Normalmente é bem dividido, né? Os grupos especializados em ataques corporativos e os grupos especializados em ataques para o usuário final que fazem essa distribuição mais genérica, né? Teve muitos ransomwares também, tem bastante, que estão alvejando os NAS, né? os storages pessoais. Então, às vezes a pessoa compra, né, aquela caixinha, né, com os HDzinhos ali para guardar fotos, dados da família, coisas ali, e os ransomwares estão especificamente buscando esses dispositivos. Ok, seu computador foi infectado. O que fazer agora? Pagar não é recomendação e ainda posso perder meus arquivos.
Ficar sem eles não é uma opção. O que então o usuário pode fazer após uma infecção? Existem vários ransomwares, principalmente esses que afetam o usuário final. Alguns são reversíveis. Não é uma esperança assim que vale a pena ficar alimentando. Tipo, vou checar se é reversível, vou ver se dá. Porque normalmente não é. Eu não tenho um percentual de casos aí, mas a maioria esmagadora das vezes não é. Porque no início da criação de ransomware, os próprios criadores não sabiam muito utilizar criptografia direito. Criptografia não é um assunto fácil. E mesmo não implementando, você precisa saber usar a criptografia de forma segura. Então, no início, eles não sabiam. E aí a gente conseguia quebrar muitos ransomware, reverter a criptografia que eles faziam quando faziam. Tinham ransomwares que fingiam até que criptografavam, e aí era fácil também de reverter. E aí várias empresas de segurança lançaram os seus decryptors, né? Então, a Trend Micro tem os decryptors no site dela, a E7 tem decryptors no site dela, a Kaspersky tem os decryptors. Vale a pena buscar todos os decryptors, né? Os desencriptadores das empresas para ver se algum funciona. Esse site, tipo Normal Ransomware, você faz o upload do Ransom Note, que é aquele arquivinho que tem a mensagem infeliz ali, né, dizendo que você foi comprometido e tal, ou de um arquivo encriptado, e ele tenta identificar, ele bate algumas informações, ele pede às vezes assim, olha, deixa eu ver qual ransomware que é, manda mais alguma coisa e tal, e aí ele consegue dizer assim, o ransomware é tal, né, e aí você, a partir daquilo, às vezes ele já dá alguns links, mas a partir daquilo você pode ir no site das empresas e buscar para ver se tem algum decryptor, né? E perguntar em fóruns e tal. O usuário vai ficar realmente numa situação aí complicada, onde ele vai ter que optar, né, por buscar backup, né, verificar ali se qual o nível de valor que aquilo tinha. De repente tem coisas ali que você tinha guardadas, mas não sei, nunca olhou, já tem muito tempo que você não olha, então pode ser que você considere e fale assim, não vou pagar. Porque é sempre delicado, porque pagar os motiva, né, a continuar. Ao pagar, você está suportando e motivando esse grupo, a continuar vitimizando. Tem uma balança aí, né? Se você, em compensação, muitos, justamente para não queimar o negócio, quando você paga, eles realmente entregam um decryptor e devolvem os dados. Então fica a escolha, né? Não vou fazer nenhuma recomendação porque é muito difícil, cada caso é um caso, vai saber o que é melhor para cada um. Nem tudo está perdido. Por outro lado, quando você é uma pessoa precavida, é possível dificultar e muito a vida dos cybercriminosos e ainda deixar o seu sistema ou o sistema da sua empresa mais seguro antes da chegada deles. Eu acho que o primeiro passo é manter a calma, porque você vai precisar de muito apoio da equipe de TI, não adianta pressionar, né? Esquecer a culpa de quem foi, porque já rolou, né? Os dados estão encriptados, então agora, né, achar culpado só vai piorar, né? Jamais, imagina, demitir as pessoas que são da segurança, aí você vai, né? E é importante entender que o grupo de ransomware, quando ataca um mercado corporativo, uma empresa, normalmente ele já está lá dentro, já ficou um tempo estudando a rede e tal. Então, você tem alguns dados valiosos ali para as investigações quando envolver a polícia, que são os IPs de quem conectou, os logs, uma série de coisas ali. Então, coletar evidência, né? Ter uma estrutura boa de responder a incidentes. Se você tem isso na sua empresa, uma estrutura de resposta a incidentes boa, beleza, aciona, pede o apoio dessa galera mesmo, né? Sem culpas, sem nada disso, porque eles vão ser importantes para resolver, inclusive, futuros casos e fechar as portas, porque tem empresas que são vítimas de ransomware 2 vezes, do mesmo grupo, por exemplo. Porque o grupo entrou por um lugar, a empresa paga, ele entra de novo e faz tudo de novo, né? E aí acontece novamente uma outra extorsão. Então é importante manter a calma, não culpar, contar com o apoio e envolver a polícia também, né? Porque você vai precisar entender como que o grupo entrou para você poder fechar essa brecha aí, né? Estender ainda o seu escopo para fechar mais ainda, e coletar todas as evidências possíveis para colaborar com as investigações policiais. É importante ficar esperto com questões de phishing, assim, não clicar em nada, né? Se um e-mail, se você não estava esperando, não é para você, ponto. Né? Não tem essa de notificação extrajudicial, isso aqui por e-mail, né? Correio, um monte de coisa, até boleto que onde você tem conta, você precisa ficar esperto, porque a galera pega os dados de quem tem conta num determinado serviço e manda e-mail para as pessoas, e aí o e-mail chega na data que chegaria o seu boleto, com um logo parecido, mesmo logo, mesmo nome. Então todo cuidado é pouco, né? Quando chega uma coisa, a gente já tem uma estrutura assim na cabeça. Você recebeu uma carta falando assim, você ganhou uma viagem para, sei lá, para onde?
você já fica esperto assim, fala, isso aqui mandaram para todo mundo, né? Não tem nada a ver comigo, não é que eu ganhei nada. O e-mail é igual, né? E mesmo sendo também uma coisa teoricamente mais séria.